eu estou trazendo para nós esse tema, bem-aventurados os aflitos, a base para as nossas reflexões está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu preparei aqui alguns slides, vou compartilhar com vocês. À medida que nós formos compartilhando, nós vamos então tecendo os comentários, as reflexões em torno desse tema. Então, nós vamos começar. Bem-aventurados os aflitos, né? É uma das bem-aventuranças contida lá no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Então vamos partir das palavras de Jesus que remetem a essa bem-aventurança. Nós temos o registro de Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. O evangelista Lucas também registrou: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Estão aí as bem-aventuranças proferidas por Jesus, sintetizando o bem-aventurados os aflitos, né? Se nós pensarmos, nós que habitamos o planeta Terra, o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Estamos aspirando a subir um degrau para a regeneração, mas ainda enfrentamos muitas lutas na Terra. Então, a gente poderia dizer, quem de nós não passa, não passou ou não passará por alguma aflição, por alguma tribulação? Todos nós, né? Todos nós, sem distinção. Se a gente pensar do mais pobre ao mais rico, todos passamos por tribulações, por aflições, desafios. O mais ignorante ao mais inteligente, todos, sem distinção. Quando a gente pensa nessa palavrinha bem-aventurados, esse bem-aventurados nos remete a um estado de felicidade. Como se Jesus dissesse assim: felizes os que choram, pois que serão consolados. E aí a gente até se pergunta, né? Como assim, né? Será que eu preciso chorar para ser feliz? Então a gente tem que entender essas palavras de Jesus, né? E a gente vai procurar aqui, através das reflexões que nós vamos compartilhar com vocês, entendê-las à luz da doutrina espírita. Bom, nós vamos começar procurando uma justiça
para as aflições? Será que há uma justiça para essas aflições, essas tribulações que todos passamos, que vivemos aqui no planeta Terra? Então vamos ver o que Allan Kardec vai nos dizer. Eu destaquei essas palavras dele. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, as dificuldades, os desafios, as tribulações, Kardec está destacando ali, tudo isso deriva de uma causa. Mas aí ele coloca uma observação, né? Sendo Deus justo, justa há de ser essa causa. Como é que nós vamos entender isso? E aí nós vamos compreender que Kardec está se referindo à lei de causa e efeito, que é uma lei natural, está na natureza, é uma lei criada por Deus. Nós que cremos na criação divina, Deus, o Criador de todas as coisas, fez leis sábias, justas, leis universais, que estão por todo o universo. Em O Livro dos Espíritos, Kardec traz uma parte em que estuda as leis naturais. E dentre essas leis está a lei de causa e efeito. E o que essa lei diz, Que para todo efeito há uma causa. Mas nós vamos então procurar entender estas causas, as causas das nossas aflições. Allan Kardec, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai destacar para nós causas, que a gente poderia dizer assim, causas atuais. Nós vamos encontrar na nossa vida atual. Então, muitos desafios, sofrimentos, tribulações por que passamos, quando a gente vai procurar a causa daqueles problemas, nós encontramos nessa própria vida. Mas também vamos encontrar aquelas causas que são atribuídas a experiências anteriores, a outras reencarnações, outras existências nossas. Então vamos refletir um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar então pelas causas atuais. E eu destaquei estas palavras de Kardec. Quantos homens aqui, claro, no sentido universal, homens, mulheres, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Isso é claro para nós, A gente percebe isso na nossa vida. Talvez muitos de nós já disse algo parecido com isso aqui, que Kardec coloca. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, Não sei
Talvez aqui alguns de nós já vivemos experiências que a gente, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Se eu tivesse tomado outra atitude, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Por que eu fui agir dessa forma? Olha, eu vou dizer para vocês que às vezes, em muitas situações da nossa existência, a gente às vezes se arrepende de ter tomado determinadas atitudes, comportamentos, ações, devido às consequências não terem sido nada boas para nós, e a gente, se eu tivesse feito de outra forma, ou agido de outra forma, eu não estaria passando por isso. É ou não é verdade? É. Eu vou compartilhar com vocês agora uma imagem. É uma imagem simbolizando aí o nosso planeta. Planeta Terra ali. A Lua está lá. A nossa casa, não é? É a nossa morada neste universo infinito, grandioso. A gente sabe que a Terra é uma poeirinha, né? Nessa imensidão aí. Mas é a nossa casa. É onde nós moramos. Nós estamos atualmente vivendo e queremos viver ainda por muitos e muitos milênios afora, não é? E a gente poderia se perguntar: o que nós estamos fazendo desta nossa casa? Nós estamos cuidando dela para que ela possa nos servir aí por esses milênios afora que nos aguardam? Ou não? A gente vê guerras, conflitos de todas as espécies, né? E a causa está em nós. Seres humanos, nós que habitamos esse planeta. E vocês já devem ter ouvido falar, eu acredito que todo mundo sentiu na pele nesse verão, o aquecimento global. Ou não? O verão foi tranquilo para vocês. Um calor, não é? As pesquisas, isso não é achismo, isso é baseado em pesquisas científicas. Já há esse diagnóstico, o planeta está mais quente. Mas qual é a causa desse aquecimento global? A ação do homem no planeta. Hoje nós somos cerca de 8 bilhões, né? Já estamos nessa cifra e mais alguma coisa de espíritos encarnados consumindo o planeta. Que para sobreviver nós vamos consumindo o planeta, não é? Mas como é que está esse consumo? Sustentável? Eu vou compartilhar com vocês, à medida aqui que eu for passando os slides, algumas obras. Vai ficar aí como sugestão. Às vezes vocês já até conhecem. Se não conhecem, poderão procurar para ler, para estudar. Então, a primeira obra que eu vou compartilhar é esse livro. Vocês conhecem?
Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030, do Carlos Orlando Villarraga. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse autor, ele tem outro livro publicado pela FEB, Sustentabilidade. Vale a pena conferir. E ele traz um capítulo, o livro todo é precioso, mas eu destaquei o capítulo do combate às mudanças climáticas. Eu destaquei um trechinho para compartilhar com vocês. Olha o que ele vai dizer. Já sabemos que os principais gases do efeito estufa são o gás carbônico ou dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e os compostos fluorocarbonados. Nomes difíceis. Agora, olha, o negrito é por minha conta. E que a atividade humana é, em grande medida, a principal responsável pela mudança dos padrões climáticos da Terra. Como nós estamos agindo no mundo está gerando isso. Mas, Rinaldo, eu tenho responsabilidade com isso, todos nós. Nós não vivemos aqui? A gente vive aqui. E esperamos viver muito mais ainda. Ele vai dizer assim: esse aumento de temperatura se manifesta de diversas formas. Alterações nos períodos de chuva e seca, maior frequência de tempestades, aumento de temperatura média global, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, ondas de calor secas, aumento da frequência e severidade dos furacões, tufões, ciclones e tornados, extinção de várias espécies animais e vegetais, aumento da área em que acontecem doenças transmitidas por vetores como mosquitos. Isso para citar apenas alguns dos principais sinais da mudança climática. E eu acredito que todos nós já vimos algumas dessas aqui. No próprio Brasil. Olha, às vezes a gente está no inverno e de repente vem uma onda de calor e você fala: de onde veio essa onda de calor, meu Deus? Nós somos no inverno. Aí você está no verão, veio uma frente fria no meio do verão, embora o nosso verão esse ano foi quente. E agora vem o período da seca, né? Que é o período sem chuvas. E eu vou dizer para vocês, eu já acho que choveu menos aqui na nossa região nesse verão. Se a gente não tiver chuvas aí pela frente, nós podemos ter problemas nos reservatórios de água, que compromete o abastecimento da água potável que nos serve. Mas todos temos responsabilidade, porque habitamos o planeta. Eu sou professor, atualmente nós estamos trabalhando um tema com os nossos alunos, cidadania global. O que é isso? Nós vamos ampliar a nossa concepção de cidadão. Eu não sou só um cidadão juiz-forano, mineiro, brasileiro. Eu sou um cidadão do mundo. Nós temos responsabilidade com o que acontece no planeta. Então, desenvolver essa consciência
é importante para que a gente trabalhe, lute, busque por uma vida melhor, mais feliz, pacífica, equilibrada para todos. Para todos, sem distinção. Então, essa consciência nós precisamos de desenvolver, né? Eu sou um cidadão do planeta. E eu me lembrava, conversando com os alunos, vocês vão se lembrar, acho que foi a Copa de 2014, no Brasil. Após um jogo, o povo que foi assistir ao jogo, saiu do estádio. E quem ficou lá no estádio, limpando o estádio? As câmeras, os jornalistas ficaram surpresos. Os japoneses, os nossos irmãos japoneses, recolhendo os lixos que todo mundo deixou jogado lá. Olha, gente, eles limpando o nosso lixo. Cidadania global. Eu estou fora do meu país, mas eu tenho cuidado ali. Eu destaquei só essas 3 estrofezinhas do nosso querido Emmanuel, nesse livrinho aí, Compaixão. Compadece-te da terra, ela produz o pão que te sustenta. Não lhe poluas a grandeza, nem a deixes maltratada. Compadece-te da mata, não lhe ateis fogo inútil. Ela é a fábrica generosa do oxigênio que respiras. Compadece-te da fonte, não lhe atires pedra ou lama. Ela te extingue a sede sem nada pedir em troca. E ele vai trazendo mais, mas eu só destaquei esse trechinho para nós aqui. E depois vocês vão procurar também o livro do Carlos Orlando, para vocês ver o que ele vai trazer aqui para nós de sugestões. Que papel é esse de nós, os espíritas, na Agenda 2030? Que está logo ali, né? Está na porta. Esse livrinho aqui também do Emmanuel, uma beleza, pequenininho, mas grandioso na sua mensagem. Vamos então agora ir para um outro campo, o campo da saúde. Olha essas palavras de Allan Kardec. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Isso a gente já sabe também. A gente sente na própria pele, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Vocês conhecem esse livro? Coração, Conexão para a Harmonia da Alma. É da Associação Médico Espírita Brasileira. Esse livro traz artigos, autores médicos da área da saúde, pesquisadores do nosso coração, esse órgão vital. Então eu destaquei alguns capítulos dele. Esse, por exemplo, Causas Pretéritas e Atuais das Doenças Cardiovasculares, uma visão médico-espírita, do Bruno Leonardo ali Duarte Pereira. Raiva, irritabilidade, estresse mental e doenças cardiovasculares.
emoções positivas e saúde cardiovascular, só para a gente ter alguns exemplos. E aí o que esses autores vêm trazer para nós, vêm mostrar para nós? Que muitas vezes, conforme nós agimos, conforme nós vivemos, as nossas emoções, quando deixamos às vezes a raiva, a irritabilidade, o estresse tomar conta, nós muitas vezes minamos as nossas energias físicas e provocamos doenças no nosso corpo físico. E a causa não está lá em vida anterior, está nessa mesmo. Há vários fatores que a gente já sabe, O tabagismo é um fator de risco para o coração. O sedentarismo, o estresse, entre outros fatores que geram problemas cardiovasculares em nós. Podem gerar. Tem fatores genéticos? Tem. Mas vamos falar desses outros fatores, às vezes provocados por nós, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, as nossas ações. E eles chamam-nos a atenção para isso. Nesses artigos, que são baseados em pesquisas científicas realizadas pelos autores. Num desses capítulos, eles até trazem um exemplo para nós, que está na obra Missionários da Luz, do André Luiz. A gente vai falar dela daqui a pouco também. Mas vamos antecipar essa historinha no capítulo sobre os passes, quase no finalzinho do livro. André Luiz, no aprendizado que ele está realizando no mundo espiritual, então ele vai participar de uma reunião de trabalhos ali de socorro através do passe. As pessoas que foram àquela casa buscar esse socorro. E um dos instrutores do André Luiz, neste livro, convida ele a observar uma senhora que seria atendida pelo passe magnético. E pediu que ele se concentrasse na região do coração dela. E o André Luiz vai fazer a análise, concentra a sua visão, e ele vai perceber, ele descreve no capítulo, ele vai perceber uma energia escura que envolvia o coraçãozinho dessa senhora. E aí ele observa tudo e relata para o instrutor. E o instrutor vai esclarecer que aquela energia que ele havia observado, que se permanecesse ali, geraria problemas graves para a saúde dela, foi devido a um atrito que ela teve durante o dia com o esposo. Então, uma briga, uma discussão em família, o estresse, e aquilo, o desequilíbrio mental, aquilo fez com que ela descarregasse aquela energia que foi alojar lá no coraçãozinho dela. E aí eles providenciaram imediatamente o socorro magnético para liberá-la daquela energia. Se ela permanecesse, ela teria problemas graves. Para ilustrar, Joana de Ângeles, neste livro, no capítulo Terapia do Perdão, ela vai dizer assim para nós: não são poucos os males causados
pelo comportamento mental das criaturas que teimam em cultivar ideias perniciosas, que se lhes transformam em contributos deletérios nos delicados tecidos nervosos que constituem a entidade orgânica, o nosso corpo físico. Fixações mentais pessimistas, adoção de mágoas e anseios de vingança, ciúme e rebeldia emocional transformam-se em tóxicos destrutivos que são transferidos para o sistema nervoso central, desse passando ao sistema endocrínico, alojando-se por fim no aparelho físico e agredindo as células que têm perturbada a mitose, abrindo espaço para a contaminação bacteriológica. Depressões profundas, distúrbios do pânico, ansiedade e angústia defluem também dos sistemas desvairados que se alojam na usina mental. Lenta e insistentemente, emitem ondas de energia negativa que se mesclam às vibrações mantenedoras do equilíbrio, culminando com a desarticulação do seu ritmo, agravando-se à medida que são vitalizadas pelo pensamento vicioso. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, são exemplos de causas atuais das nossas aflições. Aquilo que nós estamos fazendo hoje da nossa vida e que está gerando, às vezes, problemas, dificuldades, tribulações nessa nossa própria existência. Então, o que nos é necessário? Mudar, né? A partir do momento que a gente sabe de tudo isso, que detemos essas informações, nós procurarmos mudar, agir diferente, buscar a nossa autoeducação, o nosso autoaperfeiçoamento, o equilíbrio, para que nós, vamos pensar assim, mesmo enfrentando tribulações, a gente possa passar por elas sem gerar danos maiores para nós, sem gerar sofrimentos maiores. Porque fato é também, meus irmãos e minhas irmãs, como nós falamos no início, nós que habitamos um planeta de provas e expiações, estamos também sujeitos às experiências comuns, características desse tipo de planeta. Porque somos espíritos neste estágio evolutivo. Então, elas vão surgir na nossa caminhada. Como nós vivenciamos elas? Aí está o diferencial também. Mas nós falamos também que existem as anteriores, não é isso? Aquelas que podem ser contadas como de reencarnações, experiências anteriores. O Richard Simonetti nos esclarece, né? Dizem respeito a equívocos do passado, em pretéritas existências, gerando os males presentes, atendendo aos princípios de causa e efeito
que nos regem. Ele dá alguns exemplos: limitações físicas congênitas, mortes prematuras, enfermidades graves, família difícil, problemas financeiros, dificuldades profissionais e variadas outras situações, se não justificadas pelo hoje. Presta atenção nessa condicional que ele coloca aqui. Tem sua origem no comportamento desajustado do ontem. Porque muitas dessas aqui também a gente vai ter, às vezes, as causas no hoje. Não precisa de procurar lá atrás, não, que a gente às vezes encontra na nossa vida atual. Problemas financeiros. Quantas vezes, pelo desregramento, o desequilíbrio com as nossas finanças, nos endividamos, comprometendo, a nossa vida econômica, desequilibrando, trazendo outros transtornos, as enfermidades. Acabamos de citar os exemplos, trouxemos ali a questão do coração, mas entre outras também. Então, quando a gente não encontra a resposta no hoje, a gente pode pensar, levantar a hipótese de outras experiências vividas por nós. E não é preciso investigar muito. Basta que nós, quando a gente quer, meu Deus, qual é a causa desses problemas que eu enfrento? A gente faz um mergulho em nós mesmos, uma pesquisa honesta conosco mesmo, e a gente vai encontrar as causas. A gente vai refletir e vai perceber de onde está a origem delas. E aí nós temos que partir para buscar as soluções, a melhor solução para nós. Eu citei o livro Missionários da Luz, vocês já devem conhecer, livro maravilhoso, Toda a série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, é maravilhosa, Começando lá com o Nosso Lar, terminando em A Vida Continua. Lá no Fé e Caridade, eu coordeno os estudos dessa obra. Nós já estamos lá no final. Estamos lendo aquela obra desafiadora, Mecanismos da Mediunidade. Não é fácil, vocês já leram? O Missionários da Luz, quem já leu vai recordar, traz para nós o famoso caso do Segismundo, A gente acompanha aí o processo reencarnatório do Segismundo. Lembram disso? Quem leu? Quem não leu, leiam, tá? Maravilhoso. E aí o André Luiz, nessa obra, ele recebe ele está sendo instruído, orientado pelo Alexandre, vamos dizer, é o mentor dele nesse livro, Cada livro tem. Então, o Alexandre, antes de eles irem prestar um socorro, uma ajuda no processo reencarnatório do Segismundo, ele vai recomendar ao André um estágio na cidade de Nosso Lar, num instituto de planejamento de reencarnações. Essa ilustração aí é fruto da imaginação do artista, tá? Mas é quando o André Luiz descreve lá no livro, um grande espaço com praças, prédios, e muitos espíritos ali, transitando por aquele instituto, porque ali se preparam, planejam reencarnações dos habitantes da colônia espiritual Nosso Lar.
E dentro desse Instituto de Planejamento, o nosso querido André Luiz vai ter acesso a um pavilhões de desenhos, onde lá ele vai tomar contato, né, com vários espíritos que estão se preparando para reencarnar e que estão estudando ali os mapas dos futuros corpos, né? Então, o planejamento, então um determinado espírito precisa passar por tal experiência devido a isso, aquilo outro. Então, ali eles vão, né, planejar, organizar, buscar orientação, né, ter o apoio dos mentores para planejar os futuros corpos, né, que terão na sua próxima reencarnação. Vale a pena conferir esse capítulo, que é grande e traz várias experiências ali. Vários espíritos relatam as suas experiências, é muito bacana. Até a gente chegar à reencarnação do Segismundo, né? O Segismundo estava tendo uma dificuldade para reencarnar, porque ali seria simbolizando seus futuros pais, né? Ele estava comprometido com eles, devido à reencarnação anterior, não tiveram uma reencarnação feliz, houve uma briga ali, e ele acabou atirando no futuro pai dele, agora naquele que seria o pai dele na próxima reencarnação. E a aproximação, né, embora eles já tivessem passado pelo mundo espiritual, a situação do Segismundo estava melhor, né? Ele já havia realizado vários trabalhos no mundo espiritual, né? Estava numa situação bem mais tranquila, mas olha bem, na hora do processo da reencarnação, o pai começa a rejeitar. Então, Alexandre, né, a sua equipe lá, eles vão intervir para ajudar no processo reencarnatório. E o Segismundo traria um probleminha cardíaco que ia aparecer aí no decorrer da sua existência, devido a esse assassinato do pai, né? Então, aquele trauma ele registrou, e a própria culpa, né, acabou lesionando o perispírito. Então ele ia passar por essa experiência devido ao equívoco da reencarnação anterior, né? Para ilustrar aí causas anteriores. Meus amigos, é importante a gente chamar a atenção aqui que isso é um exemplo. Não significa, né, eu tenho um problema cardíaco, será que foi a mesma situação? Não pensemos dessa forma, tá? Nada a ver. A gente tem aqui um exemplo, é uma experiência reencarnatória. A nossa, cada um tem a sua particularidade, né? É até equívoco da nossa parte sair falando, ó, tal fulano tem isso porque em outra vida fez isso e aquilo outro. Não façamos jamais isso. A gente mal sabe da nossa vida, você vai saber da vida dos outros? Então, muito cuidado, muita cautela com essas questões. Isso é um exemplo que veio através da literatura espírita, uma revelação para nós. Mas a gente não pode tomar como para todos os casos. Cada caso é uma particularidade. Bom, tá bom para vocês? Então vamos encaminhar para o desfecho das nossas reflexões. E aí eu trago uma mensagem de Emmanuel, que está nesse livro aí, Nascer e Renascer, Aflitos Bem-aventurados, né? Então, seja qual for as tribulações por que passamos, os desafios da nossa existência, todos queremos conquistar, né, a felicidade, estarmos em paz conosco mesmo,
estarmos felizes, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades. Não é? Vamos ver o que o Emmanuel fala para nós. Problema intricado. Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele para que lhe descubras a solução. Olha que bacana. Lembra lá do início, quando Kardec vai dizer assim: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, se a gente, diante daquele problema intricado, a gente pensar dessa forma, ó, o Pai do céu me situou à frente desse problema, porque eu sou capaz de encontrar a solução para ele. A gente tem aquele ditado velho e antigo, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Nenhum de nós vai passar por uma situação difícil, não temos condições de superá-la, de vencê-las. Vai depender de nós. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Não é? Às vezes a gente até traz, né, nas nossas experiências determinadas situações para que a gente possa extinguir, através da vivência, aquele magnetismo, aquela energia, aquele pensamento que não nos está fazendo bem. Parente difícil, opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsidiado, conceituação análoga está sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta que desgasta o companheiro em perturbação para que lhe sustentes a reabilitação. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o divino semeador, para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com Cristo de Deus, agindo com bondade operosa
e paciência incansável na vitória do bem.